Bom, pessoal, finalmente chegou aqui o meu CD Box Set do Black Sabbath Anno Domini. Vou tirar da caixa junto com vocês, vamos dar aquela olhada bem de pertinho e eu vou comentar o imposto que eu paguei sobre isso aqui. Fica comigo aí, até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança já logo de saída. Deixa o seu like, agora acompanhe o vídeo até o finalzinho, e se chegar lá na frente, você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera, olha só, finalmente chegou aqui o meu box set de CDs do Black Sabbath Anno Domini, que é aquele box que cobre ali a fase do Tony Martin à frente dos vocais do Black Sabbath. Não tem a fase toda, né? Tem um disco que não consta aqui, que foi o primeiro disco em que o Tony Martin assumiu ali os vocais da banda, mas os outros 4 estão aqui e falta ali um disco ao vivo, enfim, que eu não sei nem se aquele disco ao vivo foi lançado oficialmente de catálogo mesmo, né? Mas o fato é o seguinte, nós temos 4 discos aqui do Black Sabbath, entre ali o período de 1989 e 1995, discos esses que já estavam esgotados, né? Você não encontrava esses discos nem nos serviços de streaming, agora eles voltaram nessas versões aqui, ó, remasterizadas e um deles remixado. Olha só que bacana, eu tô bem ansioso, eu fiz a compra na pré-venda ainda e olha, demorou, e quando o produto foi finalmente lançado, ainda demorou mais um pouquinho para a iMusic enviar para mim essas questões aí burocráticas com o governo, de taxa, não taxa, envia, não envia e tal, até que eles me enviaram no dia 18 do mês passado, e eu recebi ontem, dia 15, chegou bem no dia do meu aniversário, olha só. Antes de abrir essa caixa aqui, só quero lembrar todo mundo aí da minha necessidade aqui, do apoio de vocês via Pix. Eu deixo o Pix aqui na tela. Esse valor do Pix, quem está acompanhando o canal, vendo tudo direitinho, sabe que eu faço essa solicitação de Pix única e exclusivamente ou prioritariamente para a gente poder pagar o StreamYard, né? Que é o serviço que eu utilizo para fazer as nossas lives aqui. Eu usava o gratuito, mas surgiu aí a necessidade nossa de fazer mais lives. A gente está fazendo 3 lives semanais agora e no gratuito a gente não tinha essa opção. Então a gente começou a pagar o StreamYard e essa galera que está aí na tela, ó, me ajudou durante esse mês de julho. E muitos que apareceram aí na tela para vocês, ou outros que em meses anteriores também me ajudaram aí a pagar o StreamYard naqueles meses. E o fato é o seguinte, esse mês a gente já acumulou quase ali 95% do valor que eu preciso para pagar o StreamYard de agosto, isso na cotação do dólar de hoje, né? Mas, enfim, quem puder me ajudar aí, ó, a gente já está quase batendo ali o que a gente precisa para fechar o StreamYard de agosto. Eu peço aí, ó, quem puder contribuir, agradeço demais, tá bom? Tem também uma outra forma que você pode me ajudar, é utilizando os nossos links da Amazon. Eu deixo na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas, o preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento,
Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Bom, galera, vamos lá, vamos abrir essa caixa aqui, ó, que eu tô muito ansioso mesmo. Vamos lá. E enquanto isso eu vou comentando com vocês aí, né? Como eu já tinha, estava falando há pouco, a gente... essa caixa foi enviada no dia 18, né? E olha só que coisa, da Dinamarca para cá foram 2 dias para chegar. No dia 20 a caixa já estava nos Correios em Curitiba. E aí de lá para cá é que houve aí toda essa demora, vamos dizer assim, né? E aí foi gerado o boleto para que eu fizesse o pagamento dos impostos, enfim. Aliás, pessoal, eu vi gente aí que também comprou isso aqui e tal, aqui no YouTube, a galera que comprou o box set de vinil, box set de CD e tal, e teve um desses canais aí, que inclusive eu acompanho, gosto muito e tal, mas ele participou de uma live ali e ele falou, ó, galera, a gente tem que ter consciência, vai importar qualquer coisa, é o dobro do preço. Como se isso fosse uma coisa normal, como se isso fosse legal, fosse bacana. Não é, tá errado. Tá errado isso, a gente pagar o mesmo preço do produto, entregar na mão do governo, por quê? Em troca de quê? Devido a quê? Se eu já estou pagando todas as taxas, todas as necessidades aí de envio, tudo isso, não faz o menor sentido a gente pagar. Até teve uma pessoa que postou no meu Instagram, né, que eu postei a foto e tal, e o cara colocou assim para mim, eu não vou me lembrar o nome da pessoa agora, mas ele foi preciso, ele falou assim, ó, parabéns aí pela aquisição e tal, apesar do pague 2, leve 1. Isso é assim, eu sinceramente não consigo conceber isso e não era assim antes. Eu já comprei coisa importado, já comprei, inclusive eu comprava bastante filmes, essas coisas. Nunca eu tinha sido taxado em 100%. E na verdade, se a gente for botar na ponta do lápis, a taxa foi mais do que 100%. Porque o produto eu paguei R$380, arredondando, mais R$110 de taxas, né, de manuseio, tal, envio, não sei o que. Então ficou R$490, mas no produto, o preço do produto, R$380. Agora, o imposto veio R$489, 100 paus a mais do que o preço do produto. Olha, sinceramente, é triste, viu? Mas vamos lá, vamos abrir aqui, ó. A embalagem muito bem feita, gostei. Tomara que não tenha danificado nada, né? Porque o cheio ia ser bem triste se tiver algum dano aqui, porque olha, muito caro. Plástico bolha. Aqui um papelzinho aqui, ó, da iMusic, olha só. Eu comentei que eu já fiz compras de produtos importados, né? Mas na iMusic foi a primeira vez, tá bom? Deixa eu ver como é que eu faço para tirar isso aqui, porque eu quero manter aqui, né, esse... Mas não tem muito o que fazer, não. Eu vou ter que cortar mesmo o plástico e depois eu recorto aquele pedacinho ali, esse pedacinho aqui, né, para guardar, para manter dentro aqui da caixa. Vamos lá. Vou tirar aqui, ó. Vamos ver. Cara, eu tô muito ansioso por isso aqui. De verdade mesmo. Vocês já sabem, né? Daqui a pouquinho eu inverto o ângulo da câmera aí e mostro bem de pertinho para vocês. Olha só. Então veio aqui, ó, na parte de trás, veio aqui um papel mostrando aqui quais são os discos que estão aqui, né? Então nós temos aqui Headless Cross, de 89, Tear,
de 91, o Cross Purposes de 94 e o Forbidden de 95. Os 4 álbuns que fazem parte aqui deste box. Olha só, é um box de papelão mesmo, não tem nada assim mega especial, tá bom? É um box de papelão. Aqui na parte de trás, as capas dos 4 álbuns. Vamos abrir então aqui a caixa, só para eu ver. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? É papelão, mas assim, bem resistente, tá bom? Um papelão bem bacana. Ah, que legal, ó. Ele vem com um fitilho aqui, ó, pra gente poder puxar, né? E ir tirando as coisas que tem aqui dentro. Então, vamos lá. Primeiro, então, vou pegar aqui, ó. Ele vem um livreto. Olha só que bonito. Um livreto bem grosso, com bastante páginas e bastante texto e algumas fotos muito legais, ó. Cara, que bacana. Fotos bem legais de todos os discos, ó, das turnês. Muito bacana, sensacional. Veio também aqui, ó. Esse aqui é o Book Tour, eu acho, né? Olha só, sensacional. Então esse aqui é um book tour de uma das turnês, provavelmente da última turnê do Cross Purposes. Acho que é isso mesmo. Ah não, é do Headless Cross Tour 89. Que bacana, hein? Que bacana, ó, o book tour do Headless Cross, da turnê de 1989. Cara, que bacana, olha. Yeah! Sensacional, sensacional. Olha isso. Muito bacana, muito bacana. E veio aqui o pôster do Headless Cross. A capa do disco, né? Olha só que bacana. Tá aqui. E por fim, os CDs. Vamos lá, vamos ver aqui. Os CDs, eu confesso para vocês que eu achei que eles viriam naquela caixinha de acrílico, né, normal de CDs, mas não, eles vieram em envelopes, ó. E eu já sabia porque eu vi outros vídeos, né, a galera fazendo os unboxings e tal. Então nós temos aqui, ó, o envelope do Headless Cross. Esse disco aqui, ele está remasterizado com o que foi lançado à época, tá bom? Vou tirar aqui, ó. E aqui dentro vem, então, o CD num plastiquinho, ó, um saquinho igual aqueles que acompanham discos de vinil. Isso é muito bacana, isso aqui ficou legal. Gostei, gostei. O próximo que tem aqui é o Tear. Eu gosto demais desse disco aqui. Demais mesmo. É muito bom esse disco. Também a mesma coisa. Olha só. Vamos guardar aqui. O próximo, Cross Purposes. Olha. Que legal. Uma coisa bacana é que o envelope ele não é fininho, ele tem uma lombadinha quadradinha, então o disco ele não fica passando apertado para entrar, tá? Ele tem bastante espaço aqui, ó, para entrar, sair. Arrumar aqui o plastiquinho que ele veio amassadinho. Então vamos lá. E por fim, ó, esses 3 discos aqui que eu já mostrei para vocês, então, todos eles remasterizados, tá bom? E por fim, o Forbidden, ó. Esse aqui era o que eu tava mais ansioso, porque é o seguinte, esse disco aqui, além de ser remasterizado, ele foi remixado, tá bom? Tony Iommi trabalhou nesse disco aqui e fez ali alguma alteração, aumentou um pouco a guitarra e tal, deu uma ajeitada, porque esse disco aqui era muito controverso, era um disco muito criticado. Eu particularmente gosto do disco original, enfim, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho os CDs
originais que eu tenho da época, né? Porque eu já tinha esses CDs aqui, eu comprei de novo só por causa da remasterização e principalmente pela remixagem desse aqui, porque na época foi chamado ali um MC para fazer ali a parte de produção do disco e tal, então teve ali uma galera que torceu o nariz, parece que os caras da banda nem participaram tanto assim da mixagem e tal. E agora aqui, ó, o Tony Iommi mudou a cara disso aqui, ó, e eu falo pra vocês, eu já ouvi no streaming, né, já ouvi no Spotify, e realmente tá diferente, tem uma pegada mais Black Sabbath, assim, ficou melhor do que o original lá de 95, mas eu particularmente não me importo muito, eu gosto também do original. Então, ainda bem que eu tenho as duas versões. Olha só que bacana. Pô, pessoal, eu tô muito contente de ter conseguido aqui, ó. Chegou, ufa, nas mãos. É uma pena que eu não posso pôr nem um pouquinho de música aí para vocês, para não correr os riscos aí de monetização, enfim, né? Mas eu gostaria muito de poder passar aí as músicas para vocês ouvirem. Vou deixar aqui, ó, esse papel junto aqui dentro e fechar a nossa caixinha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, agora é a hora. Vou inverter o ângulo da câmera e vou tirar tudo daqui de dentro de novo, só que bem de pertinho para você olhar no detalhe, tá bom? Fica aí comigo, se segura, porque eu vou virar a página. Vamos! Bom, enfim, vamos dar uma olhada de pertinho nessa belezura aqui. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha na caixa. Olha só, ficou muito bacana, né? Esse logo aqui com 5 círculos, né? 4 deles com ilustrações das capas dos álbuns, né? O círculo central aqui com a cruz. Olha só, que bacana, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, na parte de baixo da caixa. Lateral. Parte de cima. Opa, aqui ficou de ponta cabeça. Aí. E a outra lateral. Muito bacana, né? Vamos abrir a caixa aqui. Olha só. Toda preta, né? Uma caixa bem reforçada, muito bacana. Então vamos lá. Aqui o fitilho que eu comentei com vocês, né? Aqui é aquele papel que veio por fora da caixa ali, mas dentro do plástico, né? Olha só que bacana. Então nós temos aqui, ó, 4 CDs Super Deluxe Edition, 3 álbuns originais remasterizados, um novo remix do Tony Iommi para Forbidden, a réplica, né, do Tourbook do Headless Cross Tour 1989 e um livro de 60 páginas aí, ó, artwork, liner notes de Headless Cross mais o Headless Cross poster. E aqui então nós temos as capas, né? Nós podemos ver aqui, ó, que tem uma faixa bônus no Headless Cross. O Tear não tem nenhuma faixa bônus. O Cross Purposes também tem aqui uma faixa bônus. E o Forbidden também tem uma faixa bônus. Então são 3 faixas bônus aqui nesse box. Vamos puxar aqui, ó, para a gente tirar aqui o Tourbook, né? O livro da Tour, então, do Headless Cross de 1989, essa turnê, né? Olha só que bacana. Ah, que da hora, que da hora. Pô, grande Cozy Powell na bateria. Esse cara tocava demais, velho, tocava demais. Infelizmente faleceu cedo, acidente automobilístico. Olha só.
Muito louco isso aqui, cara. Muito bacana. Então tem aqui fotos, né? Olha só. Fotos da turnê, cara. Muito legal. Muito bacana. E aqui então os membros da banda deve ser, né? Começando por Tony Iommi, que aqui nessa formação é o único da formação original. Depois nós temos aqui grande Cozy Powell na batera. O cara era monstro, adorava a velocidade. Infelizmente morreu num acidente, né? Tony Martin nos vocais, olha só. Neil Murray no baixo. E o Jeff Nichols nos teclados, né? O Jeff Nichols, ele entrou na banda ali logo depois do período ali do Dio, ou até o Dio ainda estava na banda ali, comecinho dos anos 80, e ficou até o final. Só que ele nunca foi acreditado como membro da banda. Ele era músico de apoio, mas esteve em todos os álbuns aí, do começo dos anos 80 para frente. Muito bacana. E aqui a discografia do Black Sabbath até 1989, né? Muito bacana. Então, tá aí. Vamos dar uma olhadinha no outro livro, então. Olha só. Também muito bacana, né? Esse aqui ele tem a lombada quadradinha, a lombada colada. Tentar pegar aqui o foco, tá difícil. Meu celular tá com aquele problema, né, pessoal, do foco lá. Bom, enfim, vamos. E aqui tudo preto na parte de trás. Esse livrinho tem bastante páginas, muito bacana. Aqui, ó, todos os membros da banda do período de 89 a 95, né? Então, Tony Iommi, Tony Martin, Jeff Nichols, Neil Murray, Geezer Butler, Lawrence Kudlow, Bob Rondinelli e Cozy Powell. Quer dizer, de 89 a 95, esses membros fizeram parte, mas na verdade esses aqui são os membros desses discos que estão nesse box, tá? Porque em 92 saiu um disco do Black Sabbath com o Dio no vocal, que não está nesse box. Esse box é apenas para os discos com o Tony Martin, né, no vocal. Então estão faltando aqui os membros da banda daquele disco especificamente. Então tá aqui, olha só que legal. Esse livrão aqui é show de bola, hein, pessoal? Cara, muita coisa, ó, capa de revista. Cara, sensacional isso aqui, viu? Incrível, incrível. Olha que peça bacana, bacana mesmo. Depois nós temos aqui o pôster, né? Esse aqui eu já mostrei aberto para vocês, eu não vou conseguir mostrar ele aberto de novo nessa posição, né? Mas é a capa do Headless Cross. Aqui, ó, aquele, eu não sei como é que chama essa etiquetinha, né, que estava colada no plástico, que vem por lá de fora, eu recortei ela e vou deixar ela aqui na caixinha. Olha só que bacana, né? Bem legal. E vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos discos, então, né? Aí tira ali, põe a caixinha lá para trás. Vamos pegar os discos aqui, ó, em ordem de lançamento. Como eu comentei aí, eles vieram num envelopinho de papel, mas olha, ele é grossinho, tá vendo? Então o disco ele não fica apertado dentro do envelopinho, correndo o risco de riscar, nada disso, né? Então tá aqui, olha só que bacana. Vou puxar aqui, ó, o disco lá de dentro para vocês verem.
Ele vem aqui num saquinho. Que bacana, né? Ó, bem legal. E aí, deixa eu só pegar aqui, ó, o outro que eu tenho, né? Olha só, tem uma certa diferença aí entre uma capa e outra. E vamos dar uma olhada aqui nas faixas, né? Na parte de trás também tem ali, ó, uma certa diferença. Aqui nesse disco, ó, aqui o antigo, nós temos aqui 8 faixas. E no novo nós temos 9 faixas, né? Então tá aqui, ó, o Headless Cross, né? Esse disco é muito bom, é porrada pura, pessoal, muito bom, muito bom. Pra mim, na minha opinião, figura entre os melhores discos do Black Sabbath, esse disco aqui, ó, é muito bom. Depois tem o Tear, olha só, a mesma coisa, né? Olha só aqui. Vamos dar uma comparada com o CD antigo que eu tenho, olha só. E aqui as músicas não tem, ó, a parte de trás é bem diferente, né? Agora as músicas são as mesmas, esse disco aqui não tem faixa bônus. Então, deixa aqui, traz pra cá, Cross Purposes, olha só, que bacana, que o meu deu uma riscadinha aqui, ó, mas não foi nem no trânsito, nada disso, foi lá mesmo, mas tá aqui, ó, Cross Purposes, lombadinha, se a gente conseguir, né, porque eu não tô conseguindo pegar foco direito aqui, ó, mas enfim. E parte de trás do disco. Vamos então comparar aqui com o disco original. Tem uma pequena diferença aqui na coloração, né? O original ali estava mais pro roxo. Esse aqui, o anjo está mais pro azul. E aqui, parte de trás também, diferença, né? Tem diferença. Esse aqui também tem uma faixa bônus, a última faixa aqui, Evil Eye, e a última faixa aqui, What's the Use? Então, tira esse aqui do lado, esse vai para lá, e por fim, Forbidden, esse aqui, acho que estava todo mundo ansioso para ouvir isso aqui, né, porque esse disco aqui ele foi remixado, então a parte de áudio dele está, já sabemos que está diferente da original, olha só. Para muitos isso é bom. Na verdade, acho que diria para todos isso é bom, porque mesmo quem gostou do disco de 95, como é meu caso, é óbvio que estando ali com uma nova remixagem pelo próprio Tony Iommi, não tem nem dúvida, né? Então vamos dar uma comparada aqui, ó. Olha só nas capas. Diferentes, né? E aqui na parte de trás. Olha só. Né? E a gente pode perceber que aqui realmente a gente tem uma faixa bônus. A última faixa aqui, Kiss of Death. E aqui, Loser Gets It All. A Kiss of Death é a penúltima faixa do álbum. Bom, tá aí, pessoal, olha só. Esse então é o CD Setbox Anno Domini do Black Sabbath, trazendo aí discos da fase do Tony Iommi, né, do Tony Martin, uma espécie de Tony Martin Years,
Vou pôr aqui, isso aqui. E na verdade eu até citei Tony Martin Ears porque saiu um Dio Ears do Black Sabbath, só que era um CD. Um CD trazendo aí as faixas da fase do Dio, né? Então tá aqui, ó, bem bacana. Ela deu uma pegadinha aqui, não é uma sujeirinha. Olha só, muito louco, né? Muito louco. Uma pena que eu tive que pagar duas para ficar com uma só. Mas é isso, né? A gente não tem muito para onde correr. O que eu digo para vocês é que agora, daqui para frente, eu só volto a importar alguma coisa quando a gente tiver um governo mais justo aí nas cobranças de impostos. Segura aí, vou virar a página aqui para inverter o ângulo da câmera e a gente finalizar o vídeo. Vambora! Caramba, hein, galera? Que bacana! Olha só que coisa linda, coisa fina. Adorei! Mesmo pagando 2 por 1, olha, não me arrependi. Gostei demais, eu achei bem acabadinho, achei bem bacana. A questão ali da caixinha de acrílico dos CDs, depois que a gente pegou e olhou de pertinho e tal, repensando assim, sabe, até que ficou bacana desse jeito aqui. Eu achei legal, curti demais esse box aqui, ó. Agora vou ficar aqui na expectativa, né? Que lancem pelo menos aí o Eternal Idol, que foi o primeiro álbum aí com o Tony Martin nos vocais. E se possível aí o disco ao vivo. Esse disco ao vivo eu nunca ouvi, eu sei que ele existe e tal, mas eu nunca ouvi. Poxa, podia ser lançado também aí pra gente ficar realmente com a fase Tony Martin completinha, que é uma fase muito bacana do Black Sabbath e na minha opinião é um pouco injustamente criticada, tá bom? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo aqui, tenham curtido essa edição. Deixa aí no campo de comentários se vocês pegaram essa edição ou não, se vocês vão esperar chegar no Brasil, obviamente via importação, porque dificilmente essas coisas chegam aqui, e o mercado de CD aqui, apesar de ainda estar vivo e ser lançadas algumas coisas ainda em CD, não é mais aquele mercado que a gente tinha antigamente, né? Tá bom? Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui no vídeo, eu fico muito grato, tá bom? Deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like agora, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas,